A paz do Senhor, igreja. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A partir de hoje, nós vamos então caminhar para estudarmos o Creio em Deus Pai, o credo niceno-constantinopolitano, que nós muitas vezes rezamos durante a celebração da Santa Missa, em datas especiais. Então, a partir de hoje, a partir desse primeiro nosso encontro aqui na Escola da Fé Católica no YouTube, nós vamos iniciar falando sobre o credo niceno-constantinopolitano. Na missa, geralmente, nós rezamos aquele credo mais curto, Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido, e vai desta maneira. O credo niceno-constantinopolitano, ele é mais longo, Ele é mais completo, ele é mais explícito, e vocês vão entender por quê. Então, ele começa assim: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para nossa salvação desceu dos céus. E se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos. E o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Então este é o credo niceno-constantinopolitano que nós vamos estudar. Nos próximos encontros eu vou rezar de novo esse credo com vocês, Isso já te possibilita a tê-lo em mãos também na sua casa, para que nós estudemos juntos. Então, você precisa a Bíblia Sagrada, esta aqui que eu uso é da versão de Jerusalém. Você precisa do Catecismo da Igreja Católica, E você pode tomar uma cópia, mesmo o Catecismo, no parágrafo 184, do Catecismo, você encontra esse credo que eu rezei com você agora. Então, com essas três coisas, com esses três materiais, nós vamos conseguir estudar o credo por inteiro. Mas antes que nós comecemos o estudo do credo, que eu vou explicá-lo também como ele surgiu, eu quero ler algumas passagens bíblicas junto com vocês, porque Deus assim o determinou que nós o conhecêssemos. E para que nós conheçamos a Deus, algumas particularidades que Jesus foi nos mostrando aqui. Como você já estudou junto comigo, nós temos essa noção de que Jesus é Deus, junto com o Pai e o Espírito Santo. Então eu gostaria muito que você tomasse a palavra de Deus na sua mão, a Bíblia agora, e abrisse comigo em João capítulo 17. Vamos lá. João capítulo 17. Novo Testamento, São João nos escreve essas palavras. Versículo 1. Assim falou Jesus, e erguendo os olhos ao céu, disse, rezou, orou, Pai, chegou a hora, glorifica teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, e que pelo poder que lhe deste sobre toda a carne,
sobre todo gênero humano, ele dê a vida eterna a todos os que lhe deste. Ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam, a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra, concluí a obra que me encarregaste de realizar. E agora, glorifica-me, Pai, junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste, eram teus, e os deste a mim, e eles guardaram a tua palavra. E aí Jesus prossegue toda esta oração. Mas o importante que nós começamos a notar é isto. Jesus fala no versículo 3, ora, a vida eterna é esta, que te conheçam, que eles te conheçam, Pai, a ti, o único Deus verdadeiro e aquele que enviaste, Jesus Cristo. Então nós precisamos conhecer o Pai, Deus, e acreditar em Jesus, o seu enviado. Então, nós já começamos aqui a notar que Jesus começou a explicar as Escrituras, ele se colocava, eu sou o Messias, eu sou o enviado do Pai. O Pai é o Deus Todo-Poderoso, mas eu fui enviado por Ele. E aqui no versículo 5, olha o que Jesus fala. E agora glorifica-me, Pai, junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Então aqui nós também vamos notar que Jesus, ele foi enviado por Deus porque ele já estava junto de Deus. E antes que tudo fosse criado, Jesus já estava junto com Deus e o Espírito Santo. Claro, daqui a pouquinho nós vamos estudar o mistério da Santíssima Trindade. E nessa palavra toda, Jesus já vai se manifestando ao mundo quem ele era. Porque aqui Jesus, nós estamos em João 17, ele estava passando já por toda essa oração sacerdotal e no dia seguinte ele já estaria sendo traído, condenado, ele iria morrer na cruz, depois ressuscitaria e subiria ao céu. Então isso aconteceu antes de tudo isso, e antes que tudo acontecesse, antes que os discípulos, os apóstolos, o vissem morto na cruz, e mesmo depois ressuscitado, ele já foi deixando tudo explicado. Eu e o Pai somos um, juntos com o Espírito Santo, né? Então, esta é a vontade do Pai, dizia Jesus, que vocês o conheçam e amem e observem a doutrina daquele que ele enviou, Jesus, né? Ele próprio, o Senhor Messias, né? Por quê? Por que ele vem do alto dos céus com esta missão de nos salvar? Porque o homem, o pecado, havia separado o homem de Deus, né? De toda a comunhão, de toda a amizade. E aí Jesus veio para salvar, para resgatar, para unir, para religar novamente o homem a Deus. A palavra religião significa religação, religamento, né? Então, Jesus nos une de novo ao Pai. A ponte quebrada, né? Jesus, ele se coloca como o restaurador desta ponte entre o homem pecador e o Deus Santo, né? Então, imagine assim, o homem pecador, Deus Santo, o pecado havia rompido, não havia mais laços de comunhão, Jesus vem, paga o preço, e aquele caminho rompido, aquela ponte rompida, Jesus vem e se coloca como a ponte. Então, olha, ele une novamente o homem a Deus. Deu para entender? Por isso que Jesus é o pontífice, né? Ele é o pontífice, aquele que une. Por isso que ele fala que te conheçam e conheçam a mim também,
né? Então hoje nós chamamos o Santo Padre também de Pontífice, por quê? Porque ele é a figura visível de Cristo aqui na Terra, né? O Papa é Pedro, todos os papas são Pedro, e Pedro é a presença humana e real de Cristo aqui na Terra. Mas Jesus é o Pontífice, aquele que uniu novamente, né? Isso por quê? Porque através de Jesus, Deus quer que todos os homens se salvem. Pegue na sua Bíblia 1 Timóteo capítulo 2. Então, 1 Timóteo capítulo 2. Vamos ver o versículo, desde o versículo 1. Olha só. Eu recomendo, pois, de São Paulo aqui a Timóteo, eu recomendo, pois, antes de tudo, que se façam pedidos, orações, súplicas e ações de graças por todos os homens, pelos reis e todos os que detêm autoridade, a fim de que levemos uma vida calma e serena, com toda piedade e dignidade. Eis o que é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Vou repetir o versículo 3. Eis o que é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Conhecimento da verdade. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida. Para nós católicos, para nós cristãos, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Só a Ele servimos, só a Ele adoramos, só diante dEle nos curvamos, não é? Porque olha só, no versículo 5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, um homem, Cristo Jesus, que se deu em resgate por todos. Que lindo isso, não é não? Agora você deve estar se perguntando, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens? Sim, há um só, Cristo Jesus, que se deu em resgate por todos. Quando estudarmos sobre Mariologia, aí você vai entender qual é a posição, o lugar da Santíssima Virgem como intercessora e medianeira, tá bom? Mas só Jesus. Olha que coisa maravilhosa na nossa doutrina, né? Então, enquanto nós não estudamos sobre Mariologia, você pode tranquilamente pedir a intercessão da Santíssima Virgem, eu te garanto. Mas diante de Deus, só Jesus. Amém? Só Jesus é o mediador, só Jesus é o pontífice, só Jesus, né? E esta é a vontade de Deus, né? E isso se confirma o quê? Paulo falando para Timóteo, isso, né? Que nós estamos lendo 1 Timóteo. Mas São Pedro também nos deixou isso muito claro. Vamos pegar Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Vamos lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Então diz assim: então Pedro, repleto do Espírito Santo, disse: chefes do povo e anciões, uma vez que hoje somos interrogados judicialmente a respeito do benefício feito a um enfermo e de que maneira ele foi curado, que eles tinham acabado de curar um coxo, né? Então eles estavam interrogando os apóstolos. Seja manifesto, Pedro dizendo, versículo 10, seja manifesto a todos vós e a todo o povo de Israel. É em nome de Jesus Cristo, o Nazareu, aquele a quem vós crucificastes, mas que Deus ressuscitou dentre os mortos, é por seu nome e por nenhum outro que este homem se apresenta curado diante de vós. É ele, Jesus Cristo, a pedra rejeitada por vós, os construtores, mas que se tornou a pedra angular. Pois não há debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Amém? Então, é só Jesus o Salvador, é só Jesus o mediador, é Jesus que pagou o preço por mim e por você. Então, precisávamos ver tudo isso.
para que entendamos por que o credo da igreja professa a grandeza de Deus, professa porque nós precisamos conhecer a Deus e conhecer a verdade de Deus. Amém? Então, hoje o nosso encontro fica por aqui. No nosso próximo encontro, rezaremos de novo o credo e entraremos no assunto do credo niceno-constantinopolitano. Essa é a nossa fé, essa é a doutrina da igreja. Amém? Muito obrigado por você estar conosco até agora. Obrigado por nos receber. E eu te faço o convite, se inscreva no nosso canal para que você sempre nos acompanhe. Nós estamos nessa obra moídos de muito amor pela igreja, de amor por você. Queremos que você cresça em conhecimento, que você conheça o Senhor. Amém? Então, muito obrigado. Fiquemos na paz de Deus. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.